Bem-vindos a mais um Ecos de Vidas. Hoje, tem que pegar aqui a nota, né? Estamos aqui com uma pessoa ilustre, novamente, com diversas graduações em Recursos Humanos e Marketing, pós-graduação em Gestão de Pessoas, Departamento Pessoal, Psicanálise, PNL, não sei nem o que é PNL, ou a Programação Neurolinguística, bem legal, e além de cursos de hipnose, reiki, EFT, emocional, também não sei mais o que é, mas breve vamos ficar sabendo, né? E Freedom Techniques, não faço ideia também. E florais de Bach, deve ser aqueles florais, né? Que a gente cheira pra terapia. E apometria parece interessante, também não sei, mas brevemente ficaremos sabendo. E atualmente fazendo pós em neurociência. Cursos de terapias em dependência química no meio holístico, ou seja, terapias holísticas para dependentes químicos. E também fazendo já há mais de 6 anos trabalhos voluntários para dependentes químicos. E candidato a vereador de Franco da Rocha. Meu querido amigo Rafael Foster. Minha primeira pergunta para Rafael qual a sua ligação familiar com a galera da Mansão Foster para Amigos Imaginários? Algumas pessoas me perguntam isso. Eu sou o Rafael Foster, eu tenho 29 anos. Como ele falou, eu tenho algumas graduações, formado em marketing, RH, tenho pós em psicanálise, departamento pessoal e gestão de pessoas. Tenho umas 15 formações em cursos de terapias holísticas, como reiki, apometria, hipnose, EFT, que é Emotional Freedom Techniques, que são técnicas para lidar com o estresse, com a ansiedade. Não tem nenhuma ligação com a Mansão Foster. Deveria, né? Maravilhosa. É apenas um nome forte mesmo. Uhum. Algumas pessoas falam pra mim Um Foster. pseudonônimo ou um sobrenome mesmo? Sobrenome. Sobrenome mesmo, né? Que legal. Mas todo mundo me chama de Foster. Todo mundo me conhece como Foster e as pessoas falam o Foster é o Foster. Bem legal. Bem legal. Minha segunda pergunta é assim, vamos lá, né? Tipo, meu foco aqui não é falar muito sobre política, mas eu gosto de política em si na etimologia grega e etc. Mas gostaria de falar um pouquinho assim, voltado à política mesmo. Holístico, né? Poderia definir terapia holística antes de eu fazer minha pergunta? Então, a terapia holística, ela é mais voltada em você lidar no gatilho, de fato. Você cuidar realmente do problema em si. Né? Hoje, quando você procura uma consulta médica, eles sempre vão passar para você um tratamento medicamentoso, que é o correto em muitos casos, mas em outros não. Por exemplo, uma pessoa está com crise de ansiedade, está com uma depressão muito forte, e aí ela vive a vida toda só trocando de tarja preta, coisa que ela poderia resolver com métodos holísticos, como reiki, para equilibrar os chakras. Até mesmo com psicologia em si, né? Com um psicólogo. Porque hoje em dia eu tava vendo um dos psiquiatras Florence, e ele tem um livro escrito sobre a decadência da psiquiatria, a decadência da psiquiatria ocidental. E aí ele fala que é sobre isso, tipo, que os psiquiatras, eles precisam ser mais psicólogos. Porque hoje em dia você pega uma questão que seria facilmente resolvida, porque é uma questão não interna, e sim externa, né? Tipo um burnout, por exemplo, e enfia ali remédio. E aí esse psiquiatra florense, ele tava falando, esqueci o nome dele agora, ele tava falando sobre
como os psiquiatras eles precisam ser mais psicólogos hoje em dia do que psiquiatras, porque eles estão viciados em dar remédios e pouco tratamento, assim, tratamento psicológico, holístico. E uma definição que eu gosto muito sobre holístico, que é uma palavra que eu amo, assim como sublime, sabe? São palavras favoritas, é ver o todo sem esquecer dos seus pequenos detalhes. Uhum. Ou seja, é ver o todo, né? Sem esquecer dos pequenos detalhes. Ou seja, se precisa de remédio, beleza, precisa de remédio, né? É bom. Mas o remédio em si, ele não cura, ele trata. Trata, é bom em certos casos. Mas ele não tá ali intrinsecamente para resolver o problema, né? Não adianta a gente tomar remédio se o problema é o patriarcado, o capitalismo, o excesso de trabalho, um exemplo, né? Um problema que eu vejo é que as pessoas elas não se conhecem. Existe a falta de autoconhecimento. E é isso que leva a pessoa muitas vezes a aceitar um emprego que ela não goste. Isso é conhecimento ou necessidade? É necessidade. O É, autoconhecimento, ele é necessidade. É necessário que você tenha um autoconhecimento para que você comece a fazer as coisas com amor. Porque quando você trabalha, por exemplo, por amor, seu dinheiro rende mais, você dá mais valor ao seu dinheiro, por exemplo. E agora quando você está lá só por estar mesmo, por precisar, e as coisas não fluem. entendo. Legal. É, tinha um outro comentário, uma outra pergunta que eu gostaria de fazer, mas é um pouco boba, porque, tipo, reiki e terapias holísticas, até mesmo fitoterapia, são consideradas umas coisas meio místicas, assim, igual tratamento com cristais, reiki, por exemplo, com a energia do corpo. Sim. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta. Se você for eleito, todas as pessoas de Francos da Rocha terão garantia do retorno do seu amor em 7 dias? Ó, falando sobre isso, eu quero abordar um assunto muito importante aqui, que é sobre a dependência química. É um assunto que ele não é falado. Hoje a gente tem em torno aí de 5 milhões de pessoas que são dependentes químico. É um número que está crescendo bastante, né? É em torno de 5% da população brasileira já passou ali pela dependência química, já fez uso de alguma substância, e esse número vem crescendo a cada dia. Uhum, E ninguém está falando disso, né? Isso é compreendo. alarmante. A saúde pública não está preparada para lidar com esse tipo de problema, porque foi como eu falei, eles preferem tratar tudo com tratamentos medicamentosos. Eles não vão ao foco do problema. Talvez isso seja por causa da cultura farmacêutica também, né? Assim, que tem esse objetivo de vender cada vez mais remédios, fazer a gente respirar um mau ar para poder vender remédio para respiração. Sim. Tipo, quer dizer, eu acredito nisso, né? Pode ser um pouco conspiratório, mas eu acredito muito nisso. E sobre o dependente químico, existe N fatores para um dependente químico virar um dependente químico. Como eu falei, existe o externo, que são tipo um suicídio, por exemplo, que são os menos periculosos, são por fatores externos, porque a pessoa não quer se matar, ela quer acabar com aquele problema. Mas existe o interno, esse sim, ele é perigoso. Sei lá, não gosto de entrar nesses assuntos que são muito delicados, como, sei lá, esquizofrenia. Tá ele entre os índices de maior suicídio devido à impulsividade, etc. Mas aí já é um motivo interno, não um motivo externo, sabe? Tipo, acho que a origem da palavra autismo, por exemplo, é consigo, algo assim, né? Sabe? Eu não lembro direito, sempre esqueço. Mas é complicado. E é um ótimo assunto, porque a gente tem que tratar assim, abuso de álcool, por exemplo, que é uma coisa, o alcoolismo é uma doença de dependência química e está aí na nossa sociedade há bastante tempo, do qual é agravante. Então, pode ficar à vontade, cara. Relaxa aqui, ó, pode até falar palavrão se quiser, tá de boa. Então, É... hoje, a cidade de Franco da Rocha, a gente está encontrando um problema muito grande com o crack. E a tal de Space, que é nova, que saiu agora. É uma droga? É uma droga. E as pessoas, os usuários, os dependentes químicos, os adictos, na verdade, eles estão
loucos, estão fazendo todos os tipos de coisas inimagináveis para conseguir fazer o uso da droga. E hoje na cidade a gente conta comigo, são 160 candidatos a vereadores e ninguém apresentou um projeto, além de mim, para os dependentes químicos, para os moradores de rua. E outro assunto que eu acho muito importante também é a expansão do atendimento psicológico na cidade. Franco da Rocha deveria ser referência em atendimento psicológico por conta do Juqueri, que foi o maior hospital da América Latina, e hoje em dia é simplesmente uma vergonha. A gente tem apenas uma unidade, um centro psiquiátrico dentro da cidade, que antigamente ele era aberto 24 horas, que é o CAISM, e hoje ele é aberto só com consulta marcada. E para você conseguir essa consulta... Imagina. demora. Eu já fui aqui no Hospital de São Paulo de Psiquiatria e é horrível, assim, o atendimento, porque se alguém tá precisando, né? Eu tenho um familiar que ele tem um certo problema psicológico, né? Problema não, como é que eu posso falar? Uma forma mais bonita até de falar. Mas assim, é um neurodivergente. E aí, de vez em quando a gente precisa ir lá, porque a situação fica difícil. E aí o atendimento aqui, pelo menos no centro de São Paulo, não sei exatamente o lugar, o nome, mas é um dos referências no centro de São Paulo. É, é horrível, tu espera horas e horas assim na fila. É um negócio absurdo, assim. E experiência própria, que eu já fui diversas vezes lá. Mas isso não deveria ser o mínimo, assim, tipo. A gente deveria estar preocupado em outras coisas, assim, sei lá, tipo. Porque isso é o mínimo, na minha opinião. Tipo, a gente poder tratar a nossa sociedade é um mínimo, na minha opinião. E. E, cara, é um absurdo, né? Tipo, Então, outra coisa que eu acho interessante é que tem muitos candidatos, muitas pessoas que falam sobre a diversidade, o quão é importante da diversidade, da sigla LGBTQIAPN+. Mas eu falo que essa minoria, por exemplo, os moradores de rua, os dependentes químicos, as pessoas que sofrem de algum tipo de transtorno mental, elas precisam ser ouvidas. E não tem ninguém falando disso. Não tem ninguém preocupado com isso. Não existe projeto para tem essas sim, tem você, pessoas. pô. Tem você. É, eu tenho uma perguntinha que eu acho muito importante. Mas é uma questão mais de Rafael Foster do que em si política pública. O que você anda lendo? Então, o último livro que eu li foi... deixa eu lembrar agora. Pô, são tantos assim. Acho Eu não costumo ler muito, né? Hum. Mas foi um livro de PNL. Foi de 40... Programação neurolinguística? Isso, foram de técnicas de oratória. Legal. Porque pô, programação neurolinguística é algo muito legal. Recentemente eu entrevistei a Ana Bezerra da Silva e ela falou sobre como a separação entre... como a modernidade tem separado a emoção da razão, né? E isso não tem nada a ver, porque a gente aprende com o corpo e com a mente. Eu, por exemplo, no teatro, para decorar texto, andando pra lá e pra cá. Porque se eu ficar quietinho ali, eu não aprendo nada, né? Quer dizer, não decoro tão bem quanto eu decoraria andando, porque a gente precisa de todo esse envolvimento. E essa separação entre... aqui não é um debate, também não é uma entrevista, tá? É um bate-papo. Então, relaxa, cara, assim, ó, vamos que vamos. Essa separação entre... É um absurdo essa separação, porque entre a emoção e a razão, sabe? Porque a emoção, ela passa pelo cognitivo também. E isso é muito importante. Até mesmo, como a gente tá falando sobre como é que eu posso falar? A filosofia estoica, por exemplo, é um ótimo tratamento para é muito parecido com a terapia que a gente tem hoje em dia. É a filosofia estoica. E a psicanálise em si, a análise sobre a... Isso eu aprendi com a Ana. A análise sobre a mente é totalmente aristotélica, vamos falar assim, né? É um negócio bem diferente. Mas fica à vontade, cara. Venda seu livro, vamos escolher um assunto, um tema. Qual que é a importância da PNL para mim hoje? Uhum. Eu procurei a PNL, porque assim, por muito tempo eu anulei o meu voto, eu não fui às urnas, porque eu achava uma palhaçada a política da minha cidade. Não que não né? seja. Sim.
E vendo a real necessidade, né, devido ao trabalho voluntário que eu venho fazendo, eu procurei me especializar em algo. Eu falo, como que eu posso influenciar as pessoas? Como que eu posso chegar na frente das pessoas, chegar num grupo e fazer elas me ouvirem? Fazerem Por uma elas causa. apoiarem a causa, entendeu? Então a PNL, ela é importante para isso, né? Para você saber falar com as pessoas, você saber controlar de repente os ataques. Por exemplo, a minha candidatura ela tem sido muito atacada, né? Por estar lutando pela minoria, por ser um partido independente, né? Que a gente não fizemos coligações lá na nossa cidade, a gente Bem está legal. independente. Então, a gente tem sofrido muitos ataques por conta dessa candidatura, por eu estar ali todos os dias sozinho, praticamente, fazendo minha campanha. Às vezes aparece uma pessoa ou outra para me ajudar, mas todos os dias eu estou ali, estou indo nos bairros, estou panfletando, estou no centro da cidade, e sempre, a maioria das vezes, sozinho. E é isso que está sendo bem visto. Mas tem os ataques, tem a oposição que vem provocar, que vem falar que eu não vou conseguir, porque eu tô sozinho, porque eu não tenho equipe, porque eu não tenho dinheiro, e isso. E a PNL me ajudou muito nisso. Me ajudou a não desistir, a ir para cima. Se não está funcionando de um jeito, eu vou lá e faço de outro. Legal. É sempre utilizando a criatividade, que as pessoas não estão me escutando aqui, vou tentar de outro jeito, vou em outro lugar, vou fazer uma abordagem diferente. Porque não é só chegar lá e fazer como eles fazem, aquele derrame de material. Né? Porque você chega lá no centro da cidade e está um lixo. Um monte de material de política. Eu prefiro chegar na pessoa, conversar e falar, ó, isso aqui é minhas propostas, se você quiser você pega, você passa para outra pessoa, de repente, às vezes as minhas pautas não te agradam, mas você pode passar para outra pessoa. Só não joga no lixo. Se for para jogar, não precisa pegar, porque foi um material caro e o objetivo não é esse. Entendi. E é com dinheiro público, né? Então é... Ou não sei como é que funciona, porque eu não tô ciente. Mas acredito que seja. É isso. Outra pauta que eu gostaria de mencionar é sobre a classe operária. Assim, o que você se considera? Assim, sei lá, o pessoal, por exemplo, é um partido socialista, né? Se eu não me engano. Sim. E aí, tipo, porque eu acho um absurdo. Tipo, eu, por exemplo, eu não me considero nem nem de esquerda e nem de direita. Mas eu considero pautas que são muito importantes, por exemplo, como, sei lá, aborto e maconha. Que aí, se você for ou contra o aborto ou contra a maconha, você é de direita. Se você é a favor do aborto, você é de esquerda e você é um assassino de vidas. Tipo, é uma polarização terrível, a qual eu gostaria de saber um pouco mais sobre a sua opinião sobre essa luta da classe operária, sobre essas lutas de pautas que são condenadas tanto por um quanto pelo outro, sabe? É isso, basicamente. Então, mas fique à vontade. O PSOL, ele é um partido que está sempre lutando pela minoria, né? Temos o caso aí da Marielle. Sim, né? sim, do Complexo da Maré, do qual eu tenho, tá? Já falei no episódio passado aí sobre o Complexo da Maré. Era do PSOL, ela lutou bastante pelas pessoas negras, pela diversidade, para acabar a violência nas favelas. Concordo. E ela teve o fim que ela teve por conta que ela tava ali contra a violência, né? Enfim. Eu acho que o que falta nas pessoas é o amor. Esse negócio de direita, de esquerda, e aquela briga e tudo, mas as pessoas não estão olhando para a realidade. As pessoas não têm amor mais ao próximo, as pessoas não estão se preocupando mais com o próximo, elas estão se preocupando com elas mesmas. Se ela vai ferir outra pessoa, se ela vai contra uma pessoa que de repente é amiga dela, estudou com ela a vida toda, uma pessoa que tá, e a pessoa é de direita, ela é de esquerda, e fica aquela briga, e às vezes a pessoa é de direita, e aí ela tem uma amiga que é de esquerda, a pessoa é LGBT, e ela vai contra toda a questão da diversidade, da ideologia de gênero. E eu acho um absurdo isso. Você concorda que a gente tem que pegar o melhor dos dois, ou que a esquerda é a solução? Isso é bem polêmico, né? Eu acho, pra mim... Sim, sua opinião, tá de boa. Eu tô mais na esquerda. Entendo, eu também, assim, sinceramente. Mas pro anarco, mas esquerda. Existem pautas da direita, por exemplo, que
sendo abordadas de formas diferentes, fariam a diferença, mas e contra a ideologia de gênero, e contra a diversidade, isso para mim é inaceitável. Entendo. Tá bom. É, é isso. Tem alguma pauta que queira entrar? Alguma pergunta? Pode ser até pra mim, pô. Também tô aqui, pô. É uma conversa. Aqui, como eu falei, não é um debate, não é uma entrevista. É um bate-papo, pô. E... assim, também sou meio contra essa ideia de bate-papo, que parece muito flow falando, né? Tipo, bate-papo. Mas tem muitas questões que eu gosto de entrar, tipo, sei lá, eu gostaria muito mais de falar sobre tarô, pra ser sincero, do que sobre o em si. Mas tem uma citação que eu gosto. Como é que fala? Meu Deus, até perdi o fio da meada, né? Como se fala? O fim da meada. Mas eu gostaria de saber mais, tipo, sobre como é que eu posso falar, a sua parte mais esotérica, assim, do reiki, desses tratamentos que são considerados até esotéricos, mas que tem uma certa... Nem sei se tem uma certa comprovação científica em cima disso, sabe? Por exemplo, sobre isso. Comprovação científica, alguns tratamentos sim, tipo os florais, por exemplo. Florais é legal. Florais de Bach. Edward Bach foi um estudioso que estava estudando os florais, né, as ervas, e ele foram 38 florais ao total, né? São florais que eles lidam, por exemplo, tem floral para ansiedade, tem floral para depressão. Minha esposa usa. Tem um floral, por exemplo, para uma pessoa que não consegue lidar com o passado. Tem floral para uma pessoa que tem trauma. Os florais são parte da fitoterapia, né? A medicina através das plantas. Sim. Bem legal. Eu, por exemplo, já usei alguns, por exemplo. Tem um floral para você se posicionar na vida. Cannabis é considerado um floral? Polêmica. Cannabis tem um meio religioso, tem um meio... Sim, é usado desde os primórdios, né? Sim. Nas cultuações Não uso, não sou contra, mas ela tem, sim, ela é medicinal, sim. Mas é considerado um floral também, assim? Dá pra usar como aroma, sei lá, você passa assim na mão um cheirinho e cheira e fica bem. Porque tem comprovação científica sobre, tipo, cheiro, por exemplo, tem... como é que é o nome? Minha esposa usa. É uma fruta, um cheiro de uma fruta grande. Esqueci o nome da fruta. Bergamota. Nem sei o que é bergamota. Bergamota, ela fala que aquilo ajuda muito ela. Que é tipo... Que ela tá estressada, ansiosa e... Tem outras ervas medicinais também, por exemplo. Não sei se você já ouviu falar do cumbaiá. Cumbaiá é pra fumar, né? Então, eu acho que ele é mais relaxante, estimulante, assim, do que a cannabis, por exemplo. Não sabia. Legal. É que eu sou tabagista, né? Então é a pior indústria que tem, o rolinho de câncer. E eu sou doido pra parar com esse horror que é o tabagismo, né? Apesar que já foi uma erva sagrada, assim como a cannabis já foi uma erva sagrada. Mas hoje em dia, com a industrialização e os agrotóxicos, né? Complica. Que a quantidade que usa. Eu vi, por exemplo, um artigo, não lembro nem onde que eu vi isso, cara, que nas plantações de sojas tem, como é que é o nome nos vilarejos perto de plantações de soja, do qual os trabalhadores trabalham na classe operária, trabalha na plantação de soja, a cada, tipo, 10 mulheres grávidas, 7 estão tendo aborto espontâneo devido à quantidade de agrotóxicos na água, na terra, no ar. E queria também saber sobre a sua posição, assim, sobre essa questão, assim, de agrotóxico em si, né? Da toxicidade das coisas e da naturalidade das coisas, né? Hoje em dia tá muito complicado. Por exemplo, eu era um amante de chá, daquele chazinho de sachê. E aí, depois que eu fiquei sabendo que tem mais cocô de vaca do que não sei o que, eu já não consigo mais Mas se for cocô de vaca natural, pelo menos tá no lucro, pô. Então, as indústrias hoje, as alimentações estão muito cancerígenas. Por exemplo... Essas indústrias igual a Oxo, por exemplo, de ultraprocessados. Que horror, né, cara? Você come, você não sabe nem o que você tá comendo. Quanto de toxinas você tá colocando dentro do seu corpo. Que horror.
É um horror. É isso. Mas vamos falar de coisa boa, pelo menos alguma coisa boa. Que esse assunto parece até apocalíptico, né? Assim, é uma coisa muito triste. É... Mas é isso. Mas qual é a sua expectativa, assim, pra essa campanha, pra essa eleição? Tá gostando da experiência? Como é que tá sendo, assim, pra você? Então, confesso pra você que eu achei que seria mais fácil. A vida de panfletador não é fácil, não. Eu achei que seria mais fácil. Eu achei que, por exemplo... Porque, assim, o pessoal lá na minha cidade, em Franco da Rocha, ele é um partido pequeno. Então, assim, a gente não teve tanto apoio assim, porque com o trabalho que tinha sido feito anteriormente, a possibilidade de eleger vereadores do Partido PSOL esse ano não era tão grande quanto, por exemplo, aqui em São Paulo, contra outras cidades que já têm vereadores pelo partido. Então, assim, tem toda essa pesquisa, né? Eles apostam mais alto na cidade que mais tem chance de eleger. Mas com a nossa caminhada, a gente lançou candidatos muito bom, né? Eu, o professor Edmilson, a Dalila Brito, o Mauro e a professora Mara. A gente está indo para cima, a gente está indo nos bairros, a gente está conversando, entendendo o problema da população. Não é aquela mesmice da política que é carro de som e aquela bagunça, aquela lixeira na cidade que é só distribuir panfleto e não explica a proposta nem nada. Às vezes você recebe um panfleto... mais consciente, né? Você recebe um panfleto da concorrência e fala, top, pra você jogar no lixo depois. É assim que as pessoas... Mas isso não é muito do panfleto ou em si, tipo, tu acha que, tipo, a galera tem esse índice de desperdício, assim, mas massivo, né? Tipo, topa tudo e vai pra frente. Então, a questão é que, assim, lá dentro da cidade, a gente tá acostumado a eleger os mesmos vereadores de sempre. Então, tem políticos que estão há 30 anos, tem outros que estão há 40 nesse meio político, né? E... as pessoas não querem dar oportunidade para os novos porque elas já estão cansadas dos mesmos. E aí, de repente, você chega com uma oportunidade nova, com projetos novos, e elas não querem escutar porque elas acham que a política é a mesma coisa. Concordo. Elas acham que política é tudo igual. Você sabe qual é o antônimo de político em grego? Qual é? Idiota. Todo aquele ser que não é um ser político, ele é um ser idiota. E, assim, acho meio covardia também perguntar na etimologia o que significa ser político para um político, né? Quer dizer, para um futuro político, se Deus quiser, né? Mas o ser político em si, né? Que eu entendo na cultura grega, né? Eu gosto muito de estudar teatro, estudei Aristófanes... e todo o clichê também, né? Pitágoras, etc. O ser político na mitologia, ó, na cultura grega, é a arte de bem conduzir a polis. Aquele que tem a arte de bem conduzir a polis. O que é isso na nossa linguagem? Aquele que, pelo menos, não que sabe, não vou nem falar que sabe, mas deveria ser o que sabe, mas aquele que tem noção do que é melhor para todos. Sim. Ou seja, se eu não tenho noção do que é melhor pra todo mundo... Cara, vamos falar, sei lá, de... Mesmo a galera que a direita possa... que despreza. Porque parece que despreza, na minha opinião, né? Que é um dependente químico, um morador de rua, um bagulho assim, porque é o que parece pra mim, né? Assim, pode ser a minha opinião, posso estar falando besteira, mas é o que parece pra mim. Se eu não quero o melhor pra essas pessoas, que é o melhor pra todo mundo... Com certeza aquilo volta a mim. Por exemplo, se eu não quero educação, da melhor educação para um morador de rua, da melhor infraestrutura para um morador de rua, eu não tenho aquilo vai me atingir. Se ele tem o pior, aquilo vai vir para mim. É um exemplo, pô, igual aquele, tem um ditado que fala barriga anti-higiênica. Não tem como falar de ética de barriga vazia. Então, vamos dar barriga, vamos dar educação, vamos dar... Pô, pega a Suíça, cara. Pô, tipo, eu tava conversando com um amigo meu, não sou especialista, não morei na Suíça, né? Mas eu tive um contato muito forte com a Europa. Tu pega Suíça, cara, tipo, a cultura lá é totalmente outra, inclusive sobre as drogas. Se você pega, por exemplo, metadona, não sei nem o que é metadona, mas eu sei lá que, tipo, você é considerado um doente, um dependente químico. Sim.
E você vai no postinho como doente, pega sua droguinha lá, usando uma cabine ou leva pra casa. Mas eu sei que é meio forte a cultura da Suíça, porque também se você quer se matar, você se mata, literalmente. Tem eutanásia legalizada. Mas vamos tratar da forma certa. Usar droga não na mão do tráfico. Usar droga na mão do Estado. Se você é um dependente químico, vamos tratá-lo na medida do possível. E então vamos fazer também igual o Mao Tse Tung, que é deixar de lado lá e usa até o ópio até morrer e fica na crise de abstinência depois da guerra. Do ópio, né? Mao Tse Tung, sabe quem é, né? China e tal. Eu vou falar pra você que, assim, a política, muitos, tipo, 90%, estão pelo salário. Não existe essa preocupação com o povo, né? Eles apresentam 1 ou 2 ou 4, 5 projetos e... Fique à vontade, fica tranquilo. Pode interromper e ficar à vontade. Se quiser ter alguma pergunta pra finalizar também, gente, pode fazer, tá? Fiquem à vontade. Mas então, só terminar a pauta, então. E... então, eles... Não, se o cargo político fosse um cargo voluntário, por exemplo, eu duvido que existiria essa disputa toda. Duvido que existiria esse atropelamento todo, porque as candidaturas hoje em dia estão sendo atropeladas. É um atropelando o outro, arrancando adesivo. Matando. Sim. Arrancando material, criando fake news. Se fosse um cargo voluntário, eu duvido que essas pessoas estariam... Falando em fake news, galera, por favor, pertinho da Liberdade, tá tendo uma peça maravilhosa chamada A Última Fake News e A Dama Azul, da companhia ETA. Uma escola maravilhosa e se tiver você que queira fazer teatro, queira ingressar nesse mundo das artes, da filosofia, porque a gente estuda filosofia, arte, dramaturgia e tudo mais no teatro, ser uma pessoa do teatro e não somente um ator, pesquise o grupo ETA. Terá o link aqui embaixo na descrição. E é uma das melhores escolas de teatro que eu já vi. Quase totalmente gratuita, você só paga a inscrição e também uma camisa, né, para poder participar como aluno. Cara, é uma das melhores escolas de teatro que eu nem conheci ainda, estou a conhecer. E super apoio para qualquer pessoa que queira. Cara, por exemplo, para você foi o PNL, né, que foi gostoso para poder se expressar melhor. Mas o teatro também, com certeza, é uma ferramenta absurda. E entender E lá eles não ensinam você só a interpretar, eles ensinam você a ser uma pessoa do teatro. Manjar desde luz, captação de recurso, montar uma própria companhia, sabe? Todos os parâmetros do teatro, a ETA, ela garante pra você, tá? E 1 ano de formação você sai com o DRT. Então, quero te agradecer aqui pelo convite, né? Então, pessoal de Franco da Rocha aí, Rafael Foster 50666, unidos por um novo amanhã. Perfeito, muito obrigado, cara. Obrigado por ter vindo. Tamo junto. É isso, galera. Tamo junto. Bye, bye.